Olá, amigos inscritos no canal 4 e também os acessantes do canal 4. Eu estou fazendo um mini vídeo que é uma complementação do vídeo Concurso 765 dos dias 2 e 3 de nove de 2017. Vocês não devem deixar de ver o outro vídeo, esse aqui é apenas a complementação. Como eu fiz esse vídeo um pouco cedo, então algumas informações surgiram depois e eu achei interessante complementar. Então é interessante que quem não fez o jogo ainda leve isso em consideração. Eu começo com o jogo 1, que é Grêmio Esporte. Eu tinha sugerido naquela oportunidade, coluna 1 e coluna do meio, e estou reforçando isso porque depois eu consegui pesquisar e o Grêmio vai com 3 desfalques importantes: Pedro Jeromel, Luan e Lucas Barrios. Mas não creio que isso vai fazer muita diferença. O Grêmio é um time muito bom, não tem nada para disputar por enquanto pela frente, né? Vai ter jogos aí da Libertadores, mas isso só lá para o dia 13 de setembro, então não tem por que poupar jogadores, devem estar com o time completo, a menos desses três aí, mas ele tem bons reservas, então eu mantenho ainda, mesmo assim, eu mantenho a coluna 1 e a coluna do meio, embora, se você não quiser gastar muito dinheiro, eu botaria aí o Grêmio seco, mesmo com esses três desfalques, eu deixaria o Grêmio sozinho. Eu só vou destacar aqui os jogos onde eu entendo que houve alterações importantes. No caso aqui eu vou passar para os jogos da Série C, depois eu volto para os jogos da Copa da Europa, que aconteceram hoje, eu vou falar dos resultados. Mais um outro jogo também que chama a atenção aqui é o jogo 5, Bragantino e Joinville. Aliás, nesse jogo não houve alteração, eu tinha proposto aqui um empate, eu mantive isso aí pela situação dos dois times. O jogo 6, Tombense e Botafogo de São Paulo, embora o Botafogo de São Paulo esteja. O Botafogo de São Paulo esteja. O Botafogo de Ribeirão Preto. Ele tenha tido aí um desfalque do jogador Edno, que foi vendido, mas é um time que tem chance ainda de se classificar, embora que e o Tombense está aí brigando para não cair. Eu coloquei um empate nesse jogo, mas o Botafogo teve uma campanha muito boa no começo e depois deu uma caída. E aí também tem uma possibilidade de quem quiser arriscar, também pode mudar esse jogo se quiser e tirar da coluna do meio e botar na coluna um. É só uma informação adicional para quem quiser ver isso aí. No jogo 7 tem uma informação importante também, que é em relação ao Mojimirim. O jogo 7 é Mojimirim e o Macaé. O Mojimirim, na verdade, já está rebaixado. Ele não tem mais chance de ficar entre os quatro. E ainda já está entre os dois últimos, e não tem mais chance sequer de sair da lanterna. Portanto, é um time possivelmente desmotivado. Tem os dois lados para se avaliar. Um time nessas condições, ou ele está desmotivado, ou ele também vai totalmente relaxado, sem a obrigação de ganhar, já não está almejando mais nada, né? Mas só que tem um dado importante que eu pesquisei, é que, inclusive, tem um resultado aí, o Mojimirim, ele perdeu o jogo por WO, ou seja, ele não entrou em campo. E ele não entrou em campo porque o jogador estava com salário atrasado. Então a situação financeira lá não deve ser muito boa. E principalmente agora que o time não está almejando mais nada, eu acredito que isso aí é um palpite seco aí para o Macaé. Tá? Embora que o Macaé está aí brigando para não entrar na zona de rebaixamento, mas está numa situação bem mais favorável do que o Mojimirim. Então é uma informação importante que eu achei de colocar. E ainda sobre a Série C, a gente tem um jogo 12 que vale também fazer essa observação. No jogo 12 Sampaio Corrêa, na verdade Remo e Sampaio Corrêa, o Remo joga em casa, só que o Sampaio Corrêa já está classificado, não é ainda o primeiro colocado, mas ele já está com certeza entre os dois, né, que são entre os quatro, e o que ele vai brigar aí é para ser campeão. Mas claro que se o time já está classificado, ele está muito mais relaxado. Então eu tinha colocado aqui Remo e Sampaio Corrêa, embora que o Remo também é um time perigoso, porque o Remo ainda tem chance de entrar no G4. Então ele vai brigar com tudo aí para entrar no G4. Um resultado mais lógico para esse jogo aí seria um empate, como eu já tinha dito no outro jogo. E aí eu mantenho isso aí, nesse jogo 12. No jogo 13,
Motoclube e Cuiabá. O Motoclube está na zona de rebaixamento, é o nono colocado, porque a gente sabe que na Série C, em cada chave cai 2 clubes, né, o nono e o décimo. O Motoclube está no nono, está no Z2, tem chance ainda de escapar, mas é uma situação um pouco complicada. O Cuiabá é o quinto, portanto, com chance ainda de entrar no G4, não é tão fácil, porque ele está com uma distância razoável aí de pontos, mas ele ainda há essa possibilidade dele entrar no G4, então ele vai brigar com tudo. Embora que o Cuiabá é um time que empata muito, e uma sugestão que eu já dei no outro jogo, e repito aqui, seria um empate nesse jogo e a vitória do Cuiabá. Eu acho com uma boa probabilidade. E o jogo 14, Confiança e Fortaleza. O Confiança está na zona de rebaixamento, ele está na zona de rebaixamento, e o Fortaleza é o terceiro colocado. Então, pela posição da tabela, ambos têm problemas. O Confiança precisa ganhar para escapar da zona de rebaixamento. E o Fortaleza está em terceiro, mas tem muita gente colado nele. Se de repente ele perde o empate e 2 times que estão abaixo ganharem, ele sai da zona de classificação, ele sai do Z4. Então é um jogo aí de vida ou morte. Mas o Fortaleza fora de casa não tem tido um desempenho muito bom. Então esse jogo aqui eu estou colocando o Confiança, até pelos últimos resultados do Confiança. O Confiança tem tido bom resultado aí nesses jogos. Eu também quero dizer que vocês não devem deixar de ver um vídeo que eu fiz, cujo título é Como Jogar na Loteca e Quanto Pagar. Eu lembro que nesse vídeo eu coloco um desdobramento, onde eu mostro como você fazer um jogo de 6 triplos, que custa R$ 729, gastando apenas R$ 135. E claro, nesse vídeo eu mostro esse esquema didático, esse esquema básico, mas isso não pode ser melhorado, que eu pretendo fazer em outros vídeos, fazer outras alterações. E agora a gente vai falar sobre o principal assunto desse vídeo, que é que são informações complementares a respeito da 7ª rodada do grupo das eliminatórias da Copa de 2018, o grupo da Europa. Porque quando eu fiz essa análise inicial, alguns times não tinham ainda jogado. Ou seja, então tem time que jogou hoje, nesse meio de semana, de modo que eles vão com uma colocação diferente agora na final. E é isso que eu vou mostrar para que vocês avaliem. Né? Por exemplo, a tabela aqui não muda, né? Naturalmente, está aqui os jogos e as datas, tudo certinho como a gente já tinha visto. Essa outra tabelinha que a gente fez aqui mostrando a legenda, né? Para quando a gente for analisar uma tabela daquela, saber o que cada letra dessa representa, para saber qual é o time que tem mais vitórias em casa, que tem mais vitória fora de casa, essa coisa toda, está tudo aí. E o regulamento que eu já tinha falado aqui, das eliminatórias da Copa 2018, como eu falei, são 9 grupos de 6 seleções, dá um total de 54, com jogos de ida e volta. Os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto, são 9 clubes. Desses se junta com a Rússia, que é o anfitrião, portanto não pode ficar fora e nem pode participar das eliminatórias. Forma 10 clubes. E os 8 segundos melhores colocados desses 9 grupos vão disputar um mata-mata em jogos de ida e volta e sairão 4 desse grupo aí para ir para a Copa do Mundo. Então, esse grupo da Europa será formado por 14 clubes, como a gente está indicando aqui. E aí eu vou mostrar apenas o que mudou. Eu vou repetir apenas aqui o que mudou em relação ao que eu tinha colocado antes. Eu tinha mostrado o jogo 3 do grupo B entre Hungria e Portugal. E o que aconteceu aqui foi que houve essa rodada de hoje. Na rodada de hoje, a Hungria ganhou. Hoje que eu digo é o dia 31/8. Pode ser que esse vídeo não saia hoje, mas foi no dia 31/8. A Hungria ganhou da Letônia de 3-1 e Portugal ganhou das Ilhas Faroé, eu acho que é esse o nome, de 5-1. Então isso aqui basicamente não se alterou. Em termos de tabela, a Hungria continua em terceiro lugar, o Portugal continua em segundo. Lembrando que, como em cada grupo dessas eliminatórias só se classificam 2, o primeiro vai direto para a Copa do Mundo e o segundo vai para a repescagem. Por enquanto, quem está garantido na repescagem até esse momento é Portugal. Hungria tem que brigar para conseguir a sua vaga. Né? E se você olhar a pontuação aqui, Hungria está com 10 pontos
Portugal está com 18, está numa situação bem mais privilegiada, além de ser o segundo colocado. E Portugal está com uma sequência de vitórias aqui, de 6 vitórias seguidas, com essa de hoje. E a Hungria deu uma vacilada aqui, oscilou um pouco, mas ganhou essa última partida aqui para a Letônia. Eu ainda assim acho que o Portugal é favorito. Se a gente olha nessa tabelinha aqui da frente, a gente tem aqui o placar de hoje. A Hungria ganhou de 3-1 da Letônia, Portugal ganhou de 5-1 das Ilhas Faroé e a Suíça ganhou de 3-0 de Andorra. Só que isso aqui não está na loteria. Então o que é que acontece agora? Agora nós só temos 3 rodadas, portanto só tem 9 pontos em disputa. E por aqui também a gente já vê que 3 times aqui já não tem mais chance de ficar entre os 2 primeiros, né? Porque como só tem 9 pontos em disputas, e esse time que está mais próximo aqui tem 5, 9, 5, 14, e aí ele não chegaria aos 18, e os 2 primeiros aqui já tomariam essa vaga. Só quem tem chance aqui ainda é a Hungria. Então nesse grupo a Suíça, ela não está garantida em primeiro lugar, mas ela, pela pontuação dela, esse time aqui, a Hungria não o alcançaria, não alcançaria mais a Suíça, e portanto a Suíça estaria no mínimo nesse grupo de repescagem, né? Mas tudo indica que aqui quem vai entrar mesmo é Suíça e Portugal. Portanto, para você fazer a análise desse jogo entre Hungria e Portugal, deve levar em conta essas posições aqui, né? A Portugal leva muito mais vantagem pelo retrospecto e pelos resultados que a gente está vendo aqui, né? E aí deve ser mantido esse palpite aí de Portugal. Depois vem o jogo da Holanda, que é um outro jogo que sofreu alteração também, porque teve um jogo hoje. E o jogo foi o seguinte: a Holanda perdeu para a França de 4-0. O jogo foi lá na França, o jogo foi fora de casa. E a Bulgária ganhou de 3-2 da Suécia em casa. Então veja, Holanda e Bulgária inverteram de posição. A Holanda estava em terceiro e a Bulgária estava em quarto. E agora inverteu. A Holanda, com essa derrota, foi para quarto lugar. A Bulgária foi para o terceiro. A gente também dá uma olhada aqui no número de vitórias, que está exatamente igual, tanto de Bulgária como de Holanda. Só que aqui a Bulgária tem mais derrotas. No número de pontos, a Bulgária está melhor. Então a gente vê que aparentemente a Bulgária está com desempenho melhor do que a Holanda, mas a gente sabe também que não é sempre assim. Não é sempre o time que está com melhor desempenho que vai ganhar. Eu tinha colocado aqui como palpite para esse jogo um empate, né, entre Holanda e Bulgária. Agora a gente tem que lembrar também que como só faltam 2 rodadas para completar essas eliminatórias, então é um jogo probabilidade de haver um vencedor, porque o empate numa situação dessa não interessa muito. Um está em quarto, outro está em terceiro. Quem entra? O primeiro e o segundo. Portanto, para esses 2 times aqui, o empate não é muito interessante. Eu tinha colocado no outro palpite um empate entre os dois, mas é bom a gente escolher aqui um vencedor, porque veja aqui a situação. Hoje aqui quem está, como faltam 3 rodadas, só quem está desclassificado aqui é o Luxemburgo, porque ele não alcança mais 13 pontos, que é o segundo colocado daqui. A França tem 16, mas ainda pode ser alcançada porque por esse aqui, por exemplo, 19 com 12 dá 21, então ninguém aqui está garantido. Mas a França pelo menos está numa posição mais confortável aqui. Suécia vem em seguida, são times fortes, então todo mundo aqui tem chance, né? E aí a gente também olhando por esses placares aqui, a gente pode de repente reavaliar esse primeiro prognóstico que a gente fez aqui, né? Quando a gente colocou esse jogo 4 aqui, e a gente colocou empate entre Holanda e Bulgária, eu diria que por esse resultado aí, pelo desempenho da Holanda, por ter. E eu, pessoal, eu cometi um erro aqui, eu botei vitória aqui. Na verdade, isso aqui é o lado da Holanda. Então, na verdade, a Holanda perdeu aqui. Tá? Quem ganhou foi a França. Então, isso aqui está errado. Isso não é um V, isso é um D. Então, na verdade, quem ganhou foi a Bulgária, tá? Então, olhando por esse lado aqui, na verdade, a Holanda não tem essa vitória aí não. Então a gente vai, apesar de que na contagem de pontos está correto, porque embora eu tenha colocado vitória, mas eu botei na coluna de derrota, tá? Nessa contagem aqui está correta. A Holanda de fato só tem 10 pontos, a Bulgária tem 12, só que não é bem 4 vitórias. Na verdade, a Holanda tem 3 vitórias e a Bulgária tem 4, né?
Então, como é um jogo que a gente olhando para essa tabela de baixo aqui, o empate não interessa muito, né? Esses times precisam ganhar, porque, por exemplo, desses dois aqui, entre Bulgária e Holanda, quem ganhar aqui vai entrar nesse grupo aqui, dependendo aqui também do resultado, claro, se alguém aqui perder. E aí, quem perder também vai começa a se afastar. E é muito difícil um jogo desse aqui dar um empate, porque ambos precisam ganhar. Tá? Então a possibilidade dos times jogarem aberto e haver um vencedor é grande. E numa hora dessa aqui, por esse último resultado aqui, ó, né, vitória da Bulgária, a derrota da Holanda de 4-0 para a França, tudo aqui, eu acho que a gente pode também pensar em alterar esse resultado aqui, ao invés de botar o empate, a gente colocar a vitória da Bulgária. Da, é, vitória da Bulgária, embora, embora se quiser manter, quem puder jogar um pouco mais caro, quiser manter um empate, poderia manter também. Mas eu estou justamente mostrando que houve as mudanças que ocorreram em função dos jogos de hoje, dos jogos do dia 31/8. E agora fica faltando apenas 3 rodadas e só tem 9 pontos em disputa. O próximo jogo é Grécia e Bélgica. E o que aconteceu aqui foi que a Grécia empatou em casa com a Estônia e a Bélgica deu simplesmente de 9-0 em Gibraltar. Mas veja, Gibraltar não é um time, não é lá uma referência muito boa, né? Já tinha perdido de 6-0 da Bélgica em casa, como esse resultado aqui mostra. No jogo com a Grécia, perdeu de 4-1 no primeiro jogo, falta vir o segundo. Então, realmente, Gibraltar, o fato da Bélgica ter dado de 9-0, não é assim um referencial muito bom. Agora, pela campanha, a gente vê que a Bélgica está bem melhor. Mas como a Grécia joga em casa, e é aquela mesma situação, os dois estão em primeiro lugar, quer dizer, um está em primeiro, outro está em segundo, aí vamos ver a situação deles aqui na chave. Veja que apenas Gibraltar está desclassificado, todo mundo aqui tem chance, a diferença aqui não é muito grande, porém, como tem 9 pontos em disputa, esse time aqui, a Bósnia, se ele ganhar os 3 jogos, ele chega a 20 pontos, mas precisaria que a Bélgica, pelo menos, empatasse aqui, depois vai ainda checar saldo de gol, essas coisas, o saldo de gol da Bélgica está muito bom, só se a Bélgica perdesse um jogo. Mas a Bélgica só precisaria de um empate para se classificar. Já a Grécia não, a Grécia já precisaria aí ganhar pelo menos um jogo, porque vai ter confronto direto aqui também. Então a gente pode também fazer essa avaliação nesse jogo Grécia e Bélgica, que é o jogo 8, que também aqui está como coluna do meio. Pode se dar uma avaliada também. E de repente, pelo fato da Grécia estar jogando em casa e estar almejando também chegar com possibilidade, porque está em segundo lugar, esse é um jogo que poderia tranquilamente a gente fazer um jogo um pouquinho fora do convencional e de repente marcar, botar uma vitória da Grécia. Isso aí poderia acontecer, ou um duplo aberto, uma Grécia e uma Bélgica. O próximo é o jogo 10, que é a Estônia e Chipre. Esses times jogaram hoje também. A Estônia empatou com a Grécia lá fora em 0-0 e o Chipre ganhou da Bósnia de 3-2. Com esse resultado, eu não lembro se eles alteraram de lugar, porque a Grécia empatou e o Chipre ganhou. E eu acho que o Chipre passou para quarto e a Estônia estava na frente e voltou para quinta. Acho que foi isso que aconteceu. Mas veja que a campanha do Chipre está bem melhor. Tá? A gente olhando por aqui pela pontuação. Ele está com 3 vitórias e 3 derrotas e um empate. A Estônia tem 4 vitórias e 4 derrotas e apenas uma vitória. E nesse jogo 10 aqui, nesse jogo 10, pela lógica, o Chipre, mesmo jogando fora, tem mais chance. Mas, como eu costumo falar, a gente precisa jogar alguns jogos não convencionais, porque isso acontece muito em loteria, você ir atrás do favorito e de repente um time está ali precisando ganhar de qualquer jeito, porque veja o que acontece. Como só se classificam dois times, como se só se classificam dois times, o quarto e o quinto aqui tem chance e eles vão brigar para ganhar. Então, um empate aqui fica mais difícil. Ó. Veja o que acontece aqui. Ó. Estônia e Chipre. Os dois estão aqui embaixo. A Bélgica já está mais tranquila aqui em cima. E se alguém quiser ter alguma chance aqui, ó, tem que ganhar o jogo. Não pode, empatou, praticamente está fora. Então, alguém tem que ganhar esse jogo aqui. Então, isso é mais um dado para que vocês avaliem, né?
E tem também aqui o placar que aconteceu. A Bélgica deu de 9-0 em Gibraltar, mas que já está fora o Gibraltar, mas como eu disse, isso não é um referencial muito bom. A Grécia empatou com a Estônia, como a gente mostra ver aqui, e o Chipre ganhou da Bósnia de 2-0. Tá? Então, eles têm chance ainda, né? A distância não está muito grande, pelo menos esses dois aqui, pelo menos para pegar um segundo lugar aqui e ir para a repescagem, eles têm essa possibilidade. Isso é uma coisa que vocês devem levar em conta.